Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e com toda a sua família. Nesse domingo de Páscoa, estamos aqui gravando essa live especial. Quero, antes de mais nada, pedir que você, que já conhece o nosso trabalho, compartilhe essa transmissão desde agora aí já com seus amigos, seus familiares. É muito importante que o alcance seja estendido, não por nós, né, mas para que a palavra do Senhor chegue a mais pessoas. Então compartilhe aí no teu WhatsApp, compartilhe aí nos grupos que você faça parte, no próprio Facebook, por onde essa live está sendo transmitida. Sempre é bom aí também ressaltar que as diretrizes do Facebook mudaram, então todas as transmissões são deletadas após um período ali entre 60 e 90 dias. Então, que você que nos acompanha aqui pelo Facebook também vá lá para o YouTube. O meu canal se chama Evangelista Robson Camargo, e que você possa se inscrever no nosso canal para ter acesso a todas as lives anteriores e as próximas também. A gente sempre está aí postando posteriormente, né, cada live dessa, e de modo que não será apagada. Então, você que me acompanha pelo Facebook também, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, como de costume, como tenho feito nas últimas semanas. Estará no comentário fixado aqui na live do Facebook o link para te direcionar para o nosso canal do YouTube. Dito isto, quero pedir que você que tem a sua Bíblia aí, claro que de preferência em papel, mas caso não tenha ainda aqui pelo aplicativo de algum dispositivo, que você possa abrir aí a sua Bíblia no Evangelho segundo relatou Lucas. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 22, estaremos lendo a partir do verso 14. Então, Lucas 22, a partir do verso 14. Você que tem um pouquinho de dificuldade aí com Bíblia, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, terceiro Evangelho, terceiro livro aí do Novo Testamento. Lucas 22, a partir do verso 14, a última Páscoa. Passemos a ler. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Verso 16. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Sempre temos o costume de contextualizar, né, explicar aí o que estava acontecendo na história narrada aqui. O Senhor já está ali nos seus últimos dias antes de sua prisão, antes de sua morte e ressurreição, né? A última semana e a semana mais importante do ministério de Jesus, né? E um pouco antes deste trecho que nós lemos aqui agora há pouco, o Senhor envia 2 dos seus apóstolos para preparar o local onde essa ceia deveria acontecer. Ele manda Pedro e João
prepararem um local, e ele até indica, ó, é um cenáculo, é um local já que eu já coloquei no meu coração, que seja ali, vão lá e organizem de antemão. E eles dois vão, fazem conforme o mestre manda, e chega a hora, como diz aqui no verso 14, chega a hora planejada, organizada aí para que essa ceia aconteça. E ele reúne os 12 apóstolos juntamente com ele. Repare, os 12. O traidor também estava lá. Judas Iscariotes também estava lá. Baseado nesse texto que lemos, hoje iremos falar sobre o tema vinho e pão, corpo, sangue e reconciliação. Antes de falarmos sobre a ceia, sobre como a Páscoa se aplica a nós nos dias de hoje, a Páscoa ela veio do judaísmo, né? Os judeus eles comemoravam a Páscoa deles, né? Qual que era a Páscoa deles? No tempo do cativeiro egípcio, né? Do domínio egípcio sobre o povo hebreu, Moisés, o libertador do povo, após várias e várias pragas lançadas pelo Senhor sobre a população egípcia, o Senhor permite com que aquele povo saia do Egito, mas a saída não foi de qualquer maneira. A gente, alguns meses atrás, creio eu, a gente gravou uma live aqui sobre esse dia, né? Inclusive a primeira live, se eu não me engano, que está lá no nosso canal do YouTube, né? Tomando posição debaixo do sangue do Cordeiro, se a memória não falha. Muito, muito importante assistir também para que você entenda melhor aí a live de hoje. E esse dia foi muito impactante na história do povo hebreu, porque havia um ritual, havia algo a ser feito na noite em que eles sairiam do cativeiro egípcio. Cativeiro aqui não uma casa, um local, mas um período de 400 anos, um período em que eles estavam sob o jugo, eles estavam sendo escravizados pelos egípcios. E o Senhor orienta Moisés de que aquele povo deveria fazer um ritual, fazer uma cerimônia que seria colocada como lei e mandamento por muitas gerações, que era a Páscoa. Seria morto um cordeiro, seria feito lá um tipo muito específico de pão com ervas amargas, tal, tudo simbolizando, né, o sofrimento que eles passaram, e que eles deveriam comer esta Páscoa, comer aqueles alimentos apressadamente e já prontos para sair aí do Egito, né, para saírem todas as famílias ali que estavam ali sob o jugo egípcio, saírem para o deserto aí em direção, o que lendo o texto a gente entende, né, a gente nota que não era uma saída por sair, né, eles sairiam do Egito em busca de entrar na terra prometida. Mas não vamos se aprofundar muito nisso, como eu disse agora há pouco, já tem live aí no nosso canal sobre a Páscoa dos judeus. Trazendo para os nossos dias, a começar da Páscoa, da última Páscoa que é celebrada pelo Senhor, há uma ligação direta entre o cordeiro morto naquele cerimonial no Egito e Jesus. O Senhor, ele está ali cumprindo essa mesma ordenança de Moisés, né? Ele está celebrando a Páscoa judaica com os seus 12 apóstolos, mas ele não,
Ali não foi uma Páscoa qualquer, não foi um cerimonial qualquer, um memorial qualquer. O Senhor queria ensinar algo ali também para ser passado por gerações. Então, repare que ele não chama os 70, as 70 pessoas que ele havia chamado para ajudá-lo, para espalhar a mensagem do Evangelho, a mensagem de arrependei-vos porque vos é chegado o reino, enfim. Ele não chama os 70, ele não chama outras pessoas, senão os 12 apóstolos. Então ele chama aquele grupo seleto daqueles 12 homens que estariam mais próximos dele, né, que estiveram mais próximos dele durante os 3 anos de ministério. E ali seria uma data muito significativa, muito especial, e ele queria, o texto vai dizer com clareza, Lucas, dentre os 3 evangelhos que relatam esta última Páscoa de Jesus, Mateus, Marcos e Lucas, Lucas é o único que dá esse detalhe do Senhor dizer, olha, eu queria ansiosamente, então, ele queria muito, do fundo do coração, ter aquele momento com os apóstolos, logo, né, um pouco antes do seu sofrimento, prisão e crucificação, né? E ele faz ali todo aquele cerimonial de acordo com o que Moisés havia ordenado, enfim. Mas no meio daquele cerimonial todo, o Senhor faz algo que não estava estabelecido, estipulado na lei mosaica, né? Porque ele próprio já é o Cordeiro Pascal, o nosso Cordeiro, né, que faz expiação pelos nossos pecados. Então, os autores, você vai notar que eles nem dão ênfase a um cordeiro, a pães com ervas amargas, eles dão ênfase a 2 elementos. O Senhor, no meio daquele cerimonial, ele pega um pedaço de pão e ele pega um cálice de vinho. E nós lemos aqui, a partir do verso 14, após ele dizer que gostaria muito de fazer isso, aliás, verso 17, ele pega o cálice, e é interessante a ordem que ele faz as coisas. Ele não faz as coisas sem ordem, de qualquer maneira. Ele pega o cálice, ele dá graças, ele agradece por aquele momento ao Pai, e então ele distribui, então ele passa aquele cálice para que os demais também bebam, né? E ele, ao fazer isso, ele fala, e Lucas vai deixar um tanto claro, que ele fala 2 vezes a mesma afirmação. Olha, eu estou participando deste momento com vocês, o qual eu gostaria muito de fazer, estou fazendo, mas isso não acontecerá novamente aqui. Ele diz por 2 vezes, de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então ali ele está dizendo, olha, essa cerimônia, esta ordenança que eu estou aqui cumprindo com vocês e que nela eu estou passando aí um importante mandamento, ou um sacramento novo aí, né? Ele será único, né? Ele já deixa claro, olha, logo em seguida eu vou ser preso, eu vou ser morto. Isso não era novidade para os apóstolos, nem para os outros, né? Nem para o conjunto dos 70, nem para ninguém que andasse com Jesus. Ele já falava há um tempo, olha, está chegando a hora em que o Filho do Homem deve ser entregue, deve ser preso, deve padecer muito pelo seu povo. E ele interrompe aquele momento para relembrar aos seus 12 apóstolos, olha, eu estou já deixando novamente aqui claro, esse é um momento único e que não se repetirá aqui neste mundo novamente. Ou seja, guardem bem o que está acontecendo, porque não vai dar tempo de eu fazer isso novamente para quem porventura não entendeu.
era um momento único e que ele precisava da atenção de todos os 12 naquele momento. Ele pega o cálice. Vamos seguir o texto aqui. Ele pega primeiramente o pão. Então, verso 19. Tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu. Ele pega aquele pedaço de pão da Páscoa judaica, tá? E divide. Ele parte em pedaços e divide um pedaço para cada um. E agora ele vai sair do rito judaico, apenas do memorial da saída do povo do Egito, e ele vai dar um novo significado aí para a Páscoa. Ele vai dizer, olha, isto que vocês estão fazendo hoje, a partir de hoje, não é mais para lembrar da saída do Egito. Vocês não devem mais celebrar a Páscoa a partir de hoje como um memorial da saída do Egito, mas como um memorial do que ainda iria acontecer. Repare que os apóstolos, eles têm a primeira ceia ali, né? Aquele memorial do pão e do vinho, antes de entenderem ou de presenciarem de fato o que ele significaria. Jesus, primeiro, ele coloca o memorial, né? Ele institui um memorial antes do seu significado ser aplicado. Isso não acontece. É muito comum que hajam memoriais, que hajam cerimônias para lembrar um fato histórico, mas primeiro acontece o fato para depois acontecer o memorial. Aqui Jesus inverteu, né? Ele já diz o que vai acontecer, ele já institui aquele memorial para lembrar de algo que nem havia acontecido ainda. Por isso ele precisa da atenção de cada um ali, porque não poderia repetir. E ele diz: o que é isto? O pão que eu estou entregando para cada um de vocês é o meu corpo. Com certeza já causou uma comoção ali naquela sala, né? Como assim? Até hoje, a celebração da Páscoa era uma lembrança da saída do Egito. Agora, o mestre está dizendo que este pão é o corpo dele, ou representa o corpo dele. E ele diz, verso 19: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. E aqui é necessário entrar em uns termos um pouco técnicos, mas eu vou tentar explicar da maneira mais clara possível, tá? Existem duas interpretações quanto à cerimônia, quanto ao memorial da ceia, né? A Igreja Católica acredita que no momento ali da ceia, que eles vão chamar de Eucaristia, de que acontece uma ação sobrenatural e de que o pão e o vinho se transformam por uma ação milagrosa ali, temporariamente, no corpo e no sangue de Jesus, e que, né, isso até abriria um precedente para acreditar que ali haveria até um poder a mais e tal. Isso é chamado de transubstanciação, em que a substância se transforma, tá? Não é a interpretação que nós estamos ensinando aqui nessa live. Eu citei apenas como a informação de que essa interpretação existe. De outro lado, existe a consubstanciação, que é você entender que o memorial instituído por Jesus, ele é simbólico, ele é representativo. Então, o ato de servir o pão e o vinho, ou o suco de uva, enfim, ele não é literal, ele é representativo. Ele é apenas um memorial. Você usa elementos, os mesmos elementos estabelecidos ali
pelo Senhor como um memorial, como algo que você usa, objetos táteis, né, visíveis, enfim, físicos, não é algo que você faça simplesmente por fé, por imaginação, não, você está vendo, pegando ali, mas não, nós protestantes não cremos que haja um poder, uma transformação ali de fato e de que aqueles elementos se transformam por algum momento no corpo e no sangue do nosso mestre. Não. Nós cremos, como o texto mesmo diz, que é um memorial e nada além disso. É um sacramento, sim. O sacramento é um mandamento sagrado, né? Mas nada além disso. Não há poderes místicos ali, não há uma suposta transformação ali naquele momento. Tá? Dito isto, no verso 19, então, ele diz: façam isso em memória de mim. Jesus agora aqui, ele já se coloca acima de Moisés. Então, não façam isso mais para lembrar do libertador do povo de vocês, mas façam isso agora em memória de mim, o libertador, o redentor de todo aquele que crê. Então, o Senhor, ele está ali dividindo aquele pão e dizendo: olha, este é o novo significado para este pão. Este pão representa o meu corpo, que será, ainda não havia sido, né? Que será moído em favor de vocês. Verso 20. Semelhantemente, então, significa da mesma forma, seguindo a mesma ideia. Depois de cear, e aqui é interessante, porque o sacrifício da Páscoa judaica incluía pão e o cordeiro, né? Pão com ervas amargas e o cordeiro. E o texto é muito claro quando diz: depois que terminaram a ceia, Jesus agora sim pega uma taça de vinho, que não estava incluído na ordenança lá da Páscoa judaica, porque agora também o vinho também terá um significado ali, para dar um novo significado, para dar um outro patamar ao memorial da Páscoa. E o Senhor, ele pega um cálice e entrega para que seja repartido, dividido, enfim. Ele diz: olha, este cálice, verso 20, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Ali ele já está deixando mais uma coisa clara. Primeiro, o pão é o corpo que será moído. É o corpo que é entregue em favor deles. Mas agora o sangue, o vinho, ele tem um significado um pouco mais, no mínimo, para se dizer assim, para se pensar. Por quê? Eu vou ser bem incisivo nisso. Quando ele diz: o meu corpo que é oferecido por vós, ele não dá muitos detalhes, apenas é alguém que está sendo entregue. Não dá detalhes ainda ali de morte, né? É o meu corpo ou a minha vida que está sendo entregue por vocês. Mas quando ele vai falar do cálice, ele diz: esse é o cálice da nova aliança. Aqui o assunto tomou um rumo um tanto mais sério, né? A aliança com os judeus estava baseada até então na obediência à lei mosaica, que incluía a Páscoa, que incluía a gratidão por serem libertos da mão dos egípcios, como um libertador que Moisés foi, mas um libertador de um povo específico, numa situação específica. Agora ele diz: olha, tanto que eu estou dando um novo significado para este memorial, que eu estou iniciando aqui uma nova aliança.
Então não é mais a aliança da lei, não é mais algo apenas por Moisés, mas agora eu estou ressignificando essa aliança. Agora é uma nova aliança que é selada pelo meu próprio sangue. Já deixando claro ali de que o sangue dele haveria de ser derramado. Não seria apenas uma prisão, mas morte. Né? Então, ainda o verso 20, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Nos outros evangelhos, os outros escritores vão usar uma outra frase. Derramado em favor de muitos. Sempre eu gosto de dizer aqui que nós não somos universalistas. Não, o que é um universalista? É aquele que crê que Jesus veio para todos e já levou o pecado de todos, como todos os seres humanos da humanidade, do planeta. Não. A palavra é muito clara quando diz, porque ele veio para todo aquele que crê. Não é para todo aquele que nasceu no mundo. Né? Ele veio para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Então, quando ele diz, agora é uma nova aliança em favor de vós, ele está falando vós ali para os 12 que estavam naquele salão, mas que isso se estenderia, claro, a todos os fiéis, né, que decidissem segui-lo e fossem tocados por Deus, é claro, mas que dedicassem a sua vida a Jesus. Você deve ter, você que já tem uma caminhada em igreja, você deve ter percebido que esse texto ele bate muito com 1 Coríntios, capítulo 11, né, que é o texto usado aí pela maioria das igrejas para a celebração da ceia, né, porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. E lá naquele texto de 1 Coríntios, Paulo ele vai ensinar ao povo daquela cidade de Corinto exatamente o que ele aprendeu com o Senhor. Mas aí perguntamos, mas Paulo não esteve junto com o Senhor neste momento, nesta ceia. Então, como ele aprendeu? Jesus se revela a Paulo e passa todos esses ensinamentos anos e anos depois deste acontecimento. Né? E ele vai dar mais alguns detalhes. Né? É interessante que quando Jesus ele vai ser preso, morto, um pouco antes, ele diz aos seus discípulos, olha, eu irei, mas não vos deixarei só. Né? É necessário que eu vá para que venha o Consolador, para que venha o Espírito Santo, e que a principal função dele será vos confirmar tudo aquilo que eu vos tenho feito saber e ainda mais. Então, assim, uma coisa se liga à outra, porque o Espírito Santo de Deus vai testificar para Paulo do memorial da Santa Ceia, mas vai dar detalhes a mais que os apóstolos não haviam recebido naquele primeiro momento. O Senhor, em outra ocasião, diz, olha, eu tenho ensinado algumas coisas a vocês, mas tinha muito mais que eu gostaria de ensinar a vocês, mas vocês não podem suportar agora. Então, repare que o Senhor vai passando as suas ordenanças gradativamente, porque não haveria como aqueles homens suportarem tanta informação naquela semana tão difícil como seria. Né? E eles com certeza não guardariam tantas informações tão detalhadas após ver o mestre passar por tudo o que passou. Então você vai notar, e iremos sim ler aqui o texto de 1 Coríntios também, para bater aqui as informações e mostrar o que Paulo acrescenta. Mas, já como introdução, é bom que se diga, o Senhor ele dá o começo do que seria a ordenança da nossa Páscoa, né, a ceia, o básico ali, o fundamento do que é a ceia.
E sim é a parte mais importante. O que é a ceia do Senhor? O que é este memorial? É uma maneira do povo de Deus relembrar, trazer à memória o que significa o Evangelho. Qual é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz é que o Filho de Deus tomou forma humana, deixou a sua glória, andou entre nós como homem, foi morto, entregando por morte de cruz o seu corpo. Então o seu corpo foi moído, o seu sangue foi derramado para que pudéssemos nos reconciliar com Deus. Então toda vez que alguém participa da ceia do Senhor, está relembrando, está trazendo à memória o que o seu Senhor fez por ele. Ok? Então, vamos virar um pouco algumas páginas aqui, sair aqui do Evangelho de Lucas, avançar aí para 1 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. De semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Agora sim, até aqui, do verso 23 ao verso 25, é exatamente, você percebe que é exatamente o mesmo relato de Lucas, que será o mesmo relato de Mateus e de Marcos sobre a ceia do Senhor. Então, este pequeno trecho, Paulo está falando letra por letra do que o Senhor havia falado. O que os 12 apóstolos receberam, ele também vai dizer: eu também recebi. O que eu recebi do Senhor, também estou entregando a vocês. Mas Paulo também recebe outras orientações para que fosse passado ali às igrejas, né? A começar de Corinto, mas isso seria aplicado a todas as outras igrejas, nas outras cidades. Isso acontece até o dia de hoje, vale ainda para nós. Mas a partir do verso 26, Paulo ele vai dar outros detalhes, ele vai falar um nível um pouco mais profundo da seriedade do que é a nossa Páscoa, do que é a ceia do Senhor. Verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, vou abrir aqui um parênteses, além de se lembrarem da morte do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Como que eu anuncio a morte do Senhor até que ele venha? Você anuncia que ele morreu e que ele ressuscitou. O que é isso? Pregar o Evangelho. Então, o ato ali de celebrar a ceia também é uma maneira de pregar o Evangelho. Então não é qualquer memorial em que alguém fica apenas de braço cruzado, presenciando uma cerimônia, uma solenidade. Não. Você está participando, você está ativo ali naquele memorial, você é um participante, mas tudo aquilo passa também uma mensagem. Olha, o que estamos fazendo aqui anuncia algo que já aconteceu e algo que ainda acontecerá. Estamos fazendo isso porque, sim, o corpo e o sangue foram moído e derramado na cruz do Calvário. O Senhor morreu, mas ele voltará. Então, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue
do Senhor. Aqui eu quero fazer uma conexão. Lembra que eu falei que os 12 estavam na mesa? Entre esses 12 estava Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi sim réu do corpo e do sangue do Senhor. Judas Iscariotes participou da ceia indignamente. Ele não estava com o coração voltado para o Senhor, mas para o dinheiro, e ele participa daquele momento indignamente. Tanto que, ainda durante aquele processo, naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, enquanto estavam ali participando daquele memorial, daquele dia único, né, o Senhor anuncia, naquela mesma mesa, um de vocês há de me trair. E todos começam a se questionar, mas Senhor, sou eu? O Senhor sabe o que vai acontecer, então já adianta aí para nós, né? Sou eu? É o Pedro? É o João? Qual de nós é, né? E o Senhor não responde para nenhum deles, exceto para Judas. Quando chega a vez de Judas Iscariotes perguntar, ele diz, tu dizes. Ou seja, você mesmo está se entregando. E quando isso acontece, Judas se levanta da mesa e sai. Indignamente. Então, a ceia não é para qualquer um. Comemorar a Páscoa, comercialmente falando, todos fazem. Comprar, comer, presentear alguém com ovos de chocolate, comer peixe, fazer ritos e cerimônias e jejuns. Isso eu posso comer essa semana, isso não. Isso muitos fazem, né? Mas a ceia, a Páscoa instituída pelo nosso Senhor, a que se aplica a nós, né? Que não é mais um memorial de um povo liberto do Egito, mas um memorial do Filho de Deus que se entregou por nós, não é uma cerimônia, não é um memorial para qualquer um. É um memorial para quem entende o significado dele. Verso 27, já lemos, verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Infelizmente, algumas pessoas entendem ao contrário. Não, eu não vou tomar a ceia, eu não vou participar do memorial, porque eu não estou digno, eu não estou andando conforme o Senhor quer, então eu vou esperar daqui sei lá quantos anos, quando eu estiver com a vida mais correta, então eu vou tomar o cálice e comer o pão e participar do sacramento da ceia. Mas ao contrário, o momento da ceia também é um momento de decisão. Repito, não é um memorial passivo em que você apenas presencia. Você participa, você relembra, você anuncia que ele veio e que ele voltará, e você também tem o seu momento de decisão. Que decisão é essa? Examine-se o homem a si mesmo. Então, olhe para dentro de si, faça uma autoanálise dentro do que o Senhor espera de nós, dentro do que o Senhor ordenou para que vivamos. Analise como está o seu caráter. Analise se você não tem pecados escondidos no coração, pecados de estimação, né? E se você não tem que confessá-los e deixá-los. Esta é a autoanálise. Se você não tem que pedir perdão para Deus e para o seu próximo. E assim, coma sim do pão e beba do cálice. A ordenança, ela não é condicional. Se você não estiver bem, tá tudo certo, não toma. Isso é o que infelizmente muitos fazem. Eu já fiz muito isso. Creio que não sou o único.
né? Mas a lógica aqui não é essa, é se conserte. Por isso que está aí no tema dessa live, vinho e pão, corpo, sangue e reconciliação. Porque é o memorial onde há uma nova oportunidade de reconciliar com o Senhor. Não é uma oportunidade de olhar e falar, não, eu não sou digno, então eu vou me afastar, eu não vou participar. Ao contrário, quando é anunciado ali, e você está aprendendo aqui por essa live, que a ceia também é um momento de decisão, ao ser anunciada a obra da cruz e que o Filho de Deus se entregou por você, você tem ali mais uma oportunidade de tomar a decisão por entregar a sua vida a Jesus e entender que agora não mais você, mas Ele vive em você. Não você vive para você mesmo, mas Ele vive em você. E você vive, consequentemente, para Ele. Então a ordenança é para que coma, sim. Para que beba, sim. Mas e quanto aos problemas? E quanto aos pecados? Deixe. Este corpo já foi moído pelos seus pecados. Esse sangue já foi derramado pela sua vida. Agora, a parte dele está feita. Mas e a nossa? A nossa é muito simples. A parte mais difícil ele já fez. Então, quando alguém está ali participando deste sacramento, é um memorial, mas também um momento de, olha, eu preciso caminhar mais uma légua, eu preciso dar mais um passo, eu preciso deixar mais alguma coisa que está entristecendo o meu Senhor. Ainda hoje à tarde eu refletia numa situação muito comum, que alguém evita fazer certas coisas com medo da condenação. A condenação virá sim para todo aquele que não se arrepende, né? Mas não é a motivação correta. Não é, em definitiva, a motivação principal para se deixar o pecado, para se deixar a vida suja, imoral, ímpia. Mas quando que eu aprendi isso? Existe um texto na Escritura, que eu não vou me recordar agora a referência, mas que ele vai dizer assim que alguém que já conheceu o perdão de Cristo, alguém que já foi reconciliado pelo sangue do Cordeiro, alguém que foi alcançado pela mensagem do Evangelho, que não é mais um leigo, que não é mais um ignorante, conhece, está ali exposto à mensagem da cruz e volta às suas velhas obras e volta a cometer as antigas práticas, está pisando o sangue da nova aliança. Está pisando o sangue de Jesus. Quando eu entendi isso, falei, então, a motivação é essa. Não é como uma criança. E tudo isso eu meditava hoje à tarde, foi muito... bate muito com o que estamos falando aqui hoje. Não é como uma criança que teme fazer uma travessura porque o pai vai chegar daqui a pouco do serviço, no começo da noite. Mas sim como um filho que não quer desagradar o seu pai, que valoriza o amor, o cuidado que o seu pai tem por ele e por isso não quer desagradá-lo. Não apenas um mero medo de uma punição. É muito comum que crianças deixem de praticar certas coisas com a proximidade da chegada do pai. Em alguns casos é a mãe, em alguns casos é um avô, a figura de maior autoridade ali que essa criança mais tema, né? Mais tenha medo, enfim, né? E muita gente vive assim. Isso é comum até na religião, né? Acabamos de terminar agora uma semana em que alguém deixa de comer carne, em que alguém
se priva, essa semana eu não vou beber, essa semana eu não vou fazer certas coisas, porque é uma semana de consagração. E aí o ano tem 53 semanas e as outras 52 tá legal você fazer tudo o que você quiser, né? É essa mentalidade de que, eu estou agora numa semana em que eu entendo que eu estou mais próximo de Deus, então agora eu não vou fazer o que é errado. Isso é meio hipócrita, não? Então, assim, o que a ordenança da ceia está dizendo, inclusive nesse texto? De que não é apenas no momento, não é apenas no dia da ceia, não é apenas na semana da Páscoa, não é numa data específica, mas sim é algo contínuo e progressivo. O memorial da ceia, ele relembra que o arrependimento ele não foi num único dia, ele é sequencial. Você não se arrependeu lá em 1900 e alguma coisa, você se arrepende diariamente. Seguindo aqui no texto, certo, verso 28, verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aqui, tocando em miúdos, quem participa deste memorial sem entender a seriedade dele, está acumulando juízo de Deus sobre a sua cabeça. Está, usando aí as palavras do próprio apóstolo Paulo, sendo participante do assassinato do Messias. Isso é muito sério. Está pisando o sangue da aliança. Verso 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Fracos e doentes, entendemos. O dormem aqui não é dormir e descansar, é morte. Então, há inclusive o castigo da parte de Deus para quem vive fazendo isso, participando deste memorial e vivendo porcamente, como bem entende, de que essa pessoa pode até adoecer e morrer como punição do Senhor por estar participando da Páscoa, participando da ceia, do memorial, da morte de cruz do Senhor indignamente, por estar pisando o sangue do Cordeiro. Verso 31, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Basicamente, se a gente tiver essa consciência de que a Páscoa é um momento de renovação, de que a ceia do Senhor é uma data, é um momento de, não somente de renovação, mas de reexaminar a nós mesmos, não precisamos padecer castigos e julgamentos da parte do Senhor neste ponto. Então esse verso está dizendo exatamente isso. Façam essa autoanálise para que o Senhor não precise, grosseiramente aí, esfregar isso na nossa cara. Então já se antecipe e faça essa autoanálise. Olha, eu deixei a bebida, eu deixei a idolatria, mas eu ainda minto. Eu deixei a mentira, mas eu ainda não liberei perdão. Ainda não perdoei meu pai, minha mãe, meu chefe, meu vizinho. Eu já liberei perdão, mas eu não, sei lá, eu ainda sou avarento. Então é um momento de você ressignificar até mesmo a tua fé. De você dar um novo passo espiritualmente. Verso 32. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, quando você ouve o Espírito de Deus falar ao teu coração, de que você precisa deixar mais práticas do passado,
quando você faz esse processo de ressignificação da tua vida com Deus, de você dar um passo a mais, e dar um passo a mais em direção a Deus, carnalmente falando, materialmente falando, é dar um passo atrás para o mundo. Então é recuar. Não, não quero mais isso. Também não quero mais aquilo. Também não quero mais aquilo outro. São renúncias atrás de renúncias, para que estejamos cada vez mais dignos aí de participar deste memorial. E aí, 33, ele vai encerrar aí com o rito, né? Quando vos ajuntais para comer, espere uns pelos outros. Né? Aí já seria como o momento deve acontecer. Se você está em uma igreja ou já esteve em algum momento, você vai se lembrar de como isso é feito. Mas como conclusão, como aplicação para esta live, vinho e pão, corpo, sangue e reconciliação. O vinho e o pão é simbólico. Ele representa o corpo e o sangue do Senhor. O corpo e o sangue do Senhor apontam para pessoas que precisam se reconciliar. O Senhor não morreu por pessoas boazinhas, por pessoas de um bom coração. Isso algumas religiões ensinam, mas não é o que nós pregamos aqui. O Senhor morreu por pessoas afundadas em pecados e delitos, como o texto de Salmo capítulo 40, verso 2 vai dizer, porque ele me tirou de um charco horroroso de lama e me colocou na rocha que é Cristo. Então a mensagem da Páscoa, com certeza você viu nas suas redes sociais hoje o dia todo, nessa semana, a foto lá da pedra rolada, ele ressuscitou, ele vive, mas não basta entender e crer que ele ressuscitou, de que o túmulo está vazio, de que a cruz está vazia, de que ele vive. Não adianta entender apenas isso, sem entender que ele morreu para que você tivesse vida, ele vive para que você também ressuscite dentre os mortos para a eternidade em paz com ele, mas que antes disso há um processo a ser vivido. Antes disso, há uma sequencial renúncia a ser aceita. Reconciliação. Ninguém se reconcilia estando bem. Quando você vê um casal, aquele casal está se reconciliando, é porque eles estavam em um processo de separação. É porque eles estavam afastados. Então, quando falamos de reconciliação, é porque estávamos afastados do Senhor. Então, pelo corpo e pelo sangue do Cordeiro, pelo corpo e pelo sangue de Jesus, podemos ser reconciliados. Isso é regra para todos? Não. Novamente, o traidor estava à mesa. Isso é muito lindo de se pensar, porque o pão e o vinho da nova aliança também foram oferecidos para o traidor. Também foram oferecidos para aquele que trocaria Jesus por um punhado de moedas. Também seria oferecido para o ladrão. Estou falando aqui tudo, características da mesma pessoa, de Judas Iscariotes. Também seria oferecido para aquela pessoa que trairia Jesus, o cumprimentando com um beijo no rosto, se passando ali por alguém que amava o Senhor, mas que na verdade amava era o dinheiro. Então, Judas Iscariotes naquela situação representava a cada um de nós. Enquanto alguém não se arrepende, enquanto alguém não vive verdadeiramente para o Senhor, este alguém também é um traidor, também é um vendido, também é alguém indigno que está ainda pisando o sangue da cruz. Eu estou repetindo essa frase para que você imagine mesmo o Senhor crucificado e alguém abaixo da cruz ali, num ar de zombaria, pisando o sangue que está pingando daquela cruz, e quando você pisa em algo é porque você pensa que não há nenhum valor ali. Então, em qual posição estamos nos encontrando nessa noite? E até aqui, não é? Alguém que se beneficia do sangue do Cordeiro,
como sangue purificador de alguém que está decidido a ter uma nova vida, a abandonar velhas práticas. Eu estou sendo purificado por este sangue ou eu estou pisando este sangue? É sério, é duro de se falar essa mensagem. Não é algo que você diz com o coração leve. Mas é a mensagem da Páscoa. A mensagem da Páscoa, ela vai além de ele ressuscitou. Ela chega ao ponto de, sim, ele ressuscitou, mas e você? Continua morto? Ou também aceita a vida? Continua nas velhas práticas? Continua numa mera religiosidade de que você é santo uma semana por ano? Ou você realmente vai dedicar a sua vida a Deus os 365 dias do ano até a sua passagem, até a sua morte? Essa é a mensagem da Páscoa. Ele morreu, e eu quero encerrar dessa forma. Ele morreu para que você esteja vivo. Ele morreu para que você tenha vida, e vida com abundância aqui, mas para que você tenha vida eternamente com Ele. Mas Ele não morreu para quem não quer morrer para o mundo, para quem quer viver para si próprio. Sim, Ele ressuscitou. Sim, Ele está vivo à direita do Pai. Sim, Ele voltará. Mas Ele voltará para buscar aquele que entendeu a cruz, que entendeu que a cruz não foi só de Cristo, que também temos a nossa a carregar todos os dias. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a mensagem da Páscoa, essa é a mensagem que temos para hoje. Que você possa refletir nessa mensagem durante essa semana. Temos aí amanhã um feriado, né? Uma semana um tanto mais curta, e que você use como reflexão os próximos dias. Eu tenho vivido uma vida meramente religiosa, e que agora, só na próxima Páscoa, eu vou lembrar de me abster de algumas questões, ou estou vivendo verdadeiramente para o Senhor? Façamos uma oração ainda nesse propósito, estaremos encerrando em seguida essa transmissão. Se você está numa condição em que você pode curvar a sua cabeça aí, que você possa fazer isso comigo em reverência ao nosso Pai. Pai Santo, Pai Eterno, muito obrigado por essa ocasião, por este momento em que pudemos relembrar o seu sacrifício de cruz. Pai Santo, mas o Senhor não enviou o seu Filho. Jesus não foi entregue para que sejamos religiosos, para que sejamos santos, sejamos separados por uma semana ou durante um feriado. Mas a tua palavra diz que tivéssemos uma nova vida, uma vida por completo, contínua, progressiva. E é isso que pedimos ao Senhor. Que o Senhor venha trazer ao nosso coração aquilo que ainda precisamos deixar, para que possamos realmente celebrar o corpo e o sangue, o vinho e o pão, como ele é. Para que possamos realmente honrar o sacrifício que o Senhor fez por nós e viver para o Senhor, porque o Senhor primeiramente viveu por nós, morreu por nós, vive eternamente e espera por nós na eternidade. Pedimos que o Senhor nos dê graça para deixar a nossa velha natureza, para deixar os nossos velhos hábitos, sondar o nosso coração, aqueles repartimentos mais profundos do nosso coração, aquelas áreas que não queremos que sejam tocadas. Comece por elas, Senhor. Que possamos realmente viver para o Senhor, sem ter do que nos envergonhar, sem ter nada que manche o teu nome em nossa vida, em nosso proceder. Assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus, teu Santo Filho. Amém. É isso. Se assim o Senhor nos permitir, domingo que vem, às 10 da noite, e já vou adiantar aqui as próximas lives, se o Senhor assim
permitir, estaremos tratando de vários temas, mas dentro da mesma sequência de livros. Então, as próximas 7 semanas, os próximos 7 domingos, o tema será as 7 cartas de um pai, baseado nas 7 cartas às igrejas, né, do Apocalipse, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo, enfim, mas trazendo uma abordagem mais fácil de ser entendida e mostrando como que aquelas cartas se aplicam a cada um de nós, se aplicam à igreja atual. Então, 7 semanas, as 7 cartas de um pai, para filhos como nós. Então é isso, que você possa nos acompanhar também nos próximos domingos aí, todos os domingos às 10 da noite, e para você que não tem disponibilidade de assistir ao vivo, vá lá para o nosso canal do YouTube, que essas lives estarão sendo publicadas por lá. O Senhor te abençoe, que você tenha tido aí uma excelente Páscoa, e agora ainda com essa reflexão do que ela significa, um excelente feriado amanhã e uma excelente semana para você e para a sua família. Até breve.